E outra coisa que eu gostaria de perguntar também, vereador, agora a nível municipal. A gente tem visto que essa legislatura, né, tem caracterizado por dois blocos bem expressivos, né? Um bloco que a gente vê que seria a oposição ao governo, ao executivo municipal, e o outro bloco que seria a base, né? Atualmente a gente pode caracterizar o senhor como oposição ou base do prefeito, né? Porque a gente sabe que o senhor é um vereador que tem seus próprios posicionamentos, né? Não, né? Porque tem muitos vereadores que Maria vai com as outras, para a gente falar uma verdade, né? Um dito popular, né? E muitas vezes talvez a gente espera do vereador também um posicionamento mais forte, mais firme. Por exemplo, naquela questão da CPI. Eu conversando com o João Borges aqui, eu realmente contava já com a assinatura do vereador para a gente poder tá vendo aquelas questões todas que foi discutida aqui no âmbito municipal, né? Então hoje o vereador é realmente base do executivo, ou o vereador pode se colocar como oposição também? Eu acho que todo vereador ele sempre tem que ser independente e estar do lado do povo. E eu tenho sempre essa visão. E se eu entendo que é importante para a população que a gente se posicione juntamente com a prefeitura para buscar acordo, como por exemplo agora conseguimos o piso salarial para os professores, então a gente estava nessa mesa de negociação para manter a garantia de pagamento do piso. Nós temos uma luta pela questão de habitação aqui que é gigante, e eu tive com o prefeito Vilmar por variadas vezes e ele reafirmou que vai fazer a política pública que eu sempre sonhei aqui em Aparecida, que é a política pública que resolveu e trouxe às famílias do Tiradentes, a do Independência Mansões, do Madre Germana, do Cidade Livre, de tantos outros bairros, dignidade. Hoje nós temos pessoas vivendo como as pessoas viveram aqui no Tiradentes no passado, lá no Alta Boa Vista, nós temos lá no Norberto Teixeira, nós temos em vários locais da cidade. Nós precisamos de uma política pública para resolver esse problema. O Vilmar fez compromisso de fazer essas desapropriações para a gente poder fazer essa política pública de regularização fundiária. Então, eu tenho acreditado nos compromissos que o prefeito Vilmar fez, e não foram compromissos com o Panda, foram compromissos com as políticas que eu acredito. Então, eu tenho sim colaborado, não só eu, como todo o nosso time, para que a gestão dele dê certo. Logicamente que nós estamos esperando também algumas ações, como, por exemplo, nessa questão da habitação, vai passar pela questão orçamentária. Será que o secretário da Fazenda vai permitir que o prefeito faça o que de fato ele quer fazer? Então, tudo isso está na mesa. Sobre a CPI, eu falei com o André, falei, olha, André, eu acho que vocês estão ainda no começo, vocês estão levantando informações, eu acho que algumas importantes explicações precisam ser dadas, e eu disse a ele que naquele primeiro momento era bom chamar o secretário para a gente poder fazer. É diferente, por exemplo, da CPI lá da Comurg de Goiânia, onde houve um pagamento por serviços, muitos serviços que não foram sequer executados e foram pagos, Júnior. Então, aqui existem algumas denúncias, algumas dúvidas, ótimo, e precisa ser tratado a sério. Hoje, inclusive, o secretário Araújo falou, mas vocês estão cobrando aqui umas respostas sobre licitação. Não sou eu que faço licitação. Então, por exemplo, a gente faz lá uma SEI, né, da SDU. Mas, na realidade, será que não deveria verificar? É o que está acontecendo na secretaria que faz as licitações? Interrompendo o senhor só um minutinho, o senhor acabou de esclarecer uma dúvida que vem no nosso programa já há vários programas, viu, João Borges? Porque a gente está criticando, talvez, agora com a fala do vereador, eu acabo de chegar à conclusão que talvez nós estejamos criticando a pessoa errada, João Borges. E pode continuar, vereador, só porque eu achei muito importante esse ponto. Sim, então, Júnior, o que eu estou dizendo? Eu faço política de forma séria. Então, se eu vejo que existe seriedade no que está sendo tratado, você não tenha dúvida, vai contar com o meu apoio. Agora, eu vejo como natural, e eu vejo um trabalho muito bem feito hoje pela oposição. Agora, nós precisamos chegar nesses pontos que eu acabei de falar, certo? Por exemplo, nesse momento, essas questões que aconteceram dessas licitações, o André falou hoje que vai chamar lá o secretário, que é responsável, inclusive, pelo que o próprio Araújo falou isso para ele. Falou, olha, na verdade, eu entendo do processo, porque, logicamente, o processo passou por aqui, eu assinei algumas partes, mas não sou eu que faço. Então, essas explicações eram necessárias. Então, eu estou muito tranquilo, sabe, Júnior? Eu acho que precisa, sim, verificar
o que está acontecendo, até mesmo para que a gente colabore, porque quando você fiscaliza, quando o vereador fiscaliza, ele está ajudando o prefeito a fazer com que a cidade, quando ele fiscaliza, e talvez ele não vá usar isso politicamente. Quando ele fiscaliza e vai lá e coloca no ofício, coloca na denúncia formal e pede que as coisas sejam mudadas. Então essa é a nossa intenção, é de tentar fazer com que essa gestão aconteça, tentar fazer com que, e aqui nós falamos muito sobre isso, e se eu estou fazendo isso, Júnior, é porque eu acredito no que foi dito, e eu espero que eu esteja certo, porque se não tiver também a gente pode rever esse posicionamento, mas eu acredito, por exemplo, foi me dito que nós continuaríamos mantendo o pagamento do piso salarial, as reformas nas nossas escolas, isso está sendo feito. Agora, no ponto de vista da habitação, eu estou esperando essas respostas e eu creio que elas virão. E vai ser muito importante para a nossa população.